Graça e paz, povo de Deus. Hoje eu quero produzir uma reflexão aqui a respeito de um assunto, falar sobre o que nós podemos aprender na palavra sobre esse assunto. E hoje eu gostaria de fazer uma oração antes de nós falarmos sobre esse assunto e refletirmos sobre a vontade de Deus para nossas vidas. Você que vai acompanhar esse vídeo, eu gostaria que você me acompanhasse também nessa oração e que o Senhor fale conosco através do Teu Espírito Santo. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós amamos a Tua Palavra, nós amamos o Senhor e que esse amor, ó Pai, ele reflita nesse momento em um coração quebrantado, sedento pela Tua Palavra e como uma terra fértil e terra sedenta por receber a Tua Palavra e que possa dar frutos, ó Pai. Tua Palavra diz que a Tua Palavra ela vem e ela cumpre o seu propósito. Que nessa mensagem nós possamos receber a Tua Palavra, que ela encontre, ó Pai, um terreno onde ela possa assim germinar e dar bons frutos para a glória do Senhor. Encontre um povo, ó Pai, quebrantado e receptivo ao Teu Espírito Santo e à Tua Palavra, que é poderosa em nome de Jesus. Amém? Já faz algum tempo que eu gostaria de ter gravado esse vídeo e até ministrei um domingo aqui na nossa reunião sobre o assunto e esse assunto começou a arder no meu coração e queimar no meu coração a partir de uma pergunta que meu filho fez para mim. A gente estava aqui ouvindo algumas músicas e ele colocou lá uma música que na música pergunta qual é o seu topo, né? Então o meu filho perguntou para mim, qual é o seu topo? E na hora eu falei assim para ele, não sei. Mas fiquei refletindo sobre isso, fiquei pensando e meditando e tentando entender aquilo que Deus poderia falar comigo. Essa música que estava tocando é de uma pessoa cristã, que até onde eu sei, temente ao Senhor e está se dedicando em fazer da sua arte um meio pelo qual outras pessoas possam conhecer ao Senhor. E aquilo fez com que eu também pudesse refletir sobre qual é o meu topo. E juntando as informações que eu tenho, as coisas que eu já ouvi e aprendi a respeito da busca humana para esse topo, né, eu fui refletindo e cheguei a uma conclusão que no final dessa reflexão aqui vamos entender. Na verdade, o começo da minha reflexão partiu de uma mensagem ou uma palestra de uma pessoa que é daqui de Ribeirão Preto, um pensador, um professor, Clóvis de Barros Filhos, não sei se todos conhecem, mas ele é uma pessoa que fala muito sobre a felicidade, né? E ao falar da felicidade, ele fala da busca da totalidade da humanidade. Nós estamos em busca da felicidade, buscamos de alguma forma sermos satisfeitos na vida, encontrarmos alegria e satisfação. Talvez cada um dê um nome para essa felicidade, talvez essa satisfação, alegria. Talvez a gente nem tenha entendido ainda o que é felicidade. Mas o Clóvis de Barros Filho fala algo muito interessante, que nós começamos a nossa jornada, e muitas vezes, por exemplo, na escola, quando nós começamos lá no primário, nos primeiros anos da nossa escola, nós temos uma meta, e achamos que aquilo vai ser uma meta que temos que buscar de todas as formas, e é ensinado para a criança que ele tem que chegar lá até o terceiro colegial e concluir a escola. Ele falou assim que muitas vezes a pessoa entra na escola, começa na escola com essa meta, com essa busca, e depois quando termina, algumas pessoas pensam, agora eu vou fazer minha faculdade. E quando eu terminar minha faculdade, aí sim eu vou estar concluindo aquilo que eu espero, vou conseguir um bom emprego, vou conseguir comprar as coisas que eu sonho em comprar, e talvez seja feliz. A felicidade para um aluno, ainda que nos primeiros anos da escola, talvez seja isso, terminar concluir o ano sem ficar de recuperação ou sem ser reprovado, por exemplo. E ele diz que então, depois que termina-se a faculdade, começa no emprego, aí ele pensa em ser promovido no emprego. Aí ele pensa em ser promovido no emprego, batalha por aquilo, pensando que a felicidade vai estar quando ele for promovido no emprego. E talvez quando ele chegue nesse lugar, ele vá buscar uma outra realização, talvez ser o seu próprio patrão.
E no final da vida, talvez ele chegue a uma terrível conclusão. Talvez a conclusão que Salomão chegou. É vaidade, é tudo vaidade. Talvez ele vai chegar lá no final dos seus anos, ou talvez na sua idade, lá os 50 anos, 50 e poucos anos, ele vai olhar para trás e vai ver que perdeu muitas coisas em busca desse topo, em busca dessa alegria, dessa felicidade, dessa plenitude que ele achou que ia encontrar em algumas coisas que ele vivia buscando, né? E nós vemos em alguns filmes, nós vemos em algumas palestras filosóficas, muitas pessoas falando a respeito desse assunto, e nós vemos muitas vezes em nossas vidas que nós vivemos definindo, né, lugares onde queremos chegar e pensando que esse lugar vai ser o topo. Mas há talvez você já tenha me ouvido falar sobre isso, há um ditado oriental que diz que a cada conquista uma frustração. Toda vez que nós colocarmos a nossa felicidade em algum lugar onde nós chamamos de topo, ou um lugar onde nós achamos que é felicidade, ou eu digo um lugar assim, um lugar onde você conquistou algo, um lugar onde você chegou, você buscou e lutou para aquilo, você alcançou aquilo. E você vai chegar lá pensando que aquilo é o seu topo, aquilo é o lugar máximo que você pode alcançar na sua vida, é quase que provável que você vai ficar feliz por algum tempo e depois você vai definir um outro topo, você vai definir uma outra meta, porque aquilo que você conquistou já não mais satisfaz o nosso interior, já não satisfaz mais a lacuna que existe na nossa existência. E isso é verdade, eu acredito muito nesse ditado, que ele é muito verdade, porque muitas vezes nós estamos buscando em coisas que são externas, na conquista de um bom emprego, na conquista de terminar a escola, na conquista de entrar para a faculdade, depois de terminar a faculdade, em várias conquistas que estão fora de nós. E fatalmente vamos chegar à conclusão, depois de conquistarmos isso, que isso nos satisfez por algum momento. É como aquele empregado que talvez ganhe R$2.000 e ele pense que R$3.000 seria o salário bom para ele, ele seria mais feliz ao ganhar R$3.000. Quando ele começa a ganhar R$3.000, ele fica feliz há algum tempo, alguns meses, e logo ele vai ver que os R$3.000 já não são mais suficientes, porque ele mudou o seu estilo de vida, e agora os R$3.000 também não o satisfazem, ele precisa ganhar 4. E aí vai sucedendo uma sequência de busca e frustração. Mas na verdade nós precisamos entender algo. E aqui nós vamos entrar num assunto que, como eu disse já algo aqui sobre Salomão, imagine Salomão. Salomão certamente chegou num lugar onde poucas pessoas chegaram, né? De conquista, de tudo, de reconhecimento, de dinheiro, de conquista de mulheres. Certamente ele chegou em vários topos e foi definindo outros topos. E no final ele disse que tudo era vaidade. Ele disse que tudo era vaidade porque ele também buscou essa satisfação e essa plenitude nas coisas que são externas. E na verdade, em meio a essa reflexão, com base no que eu vejo nas escrituras, na vida de Salomão, com base naquilo que eu ouço de pessoas que entendem um pouco, por exemplo, Clóvis de Barros Filhos, ele é uma pessoa conceituada sobre o assunto, é uma pessoa que dá várias palestras, é uma pessoa respeitada no meio, né, acadêmico, então tem alguma bagagem para nos instruir, ainda que seja de modo secular, ou modo comum da nossa existência. Mas, ao me voltar para a palavra, eu encontrei em Gálatas capítulo 4, versículo 4, um texto interessante. A Bíblia diz que quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. A plenitude dos tempos significa que chegou o tempo perfeito. Observe que o tempo perfeito, talvez o texto possa se limitar ao tempo perfeito para que Jesus viesse ao mundo, mas nós sabemos que o fato de Jesus ter vindo ao mundo é algo que marcou a história da humanidade. O nosso calendário, por exemplo, é dividido antes e depois de Jesus. Apesar de alguns lugares, alguns países não ter essa relevância, mas nós sabemos que de maneira geral, vou dizer assim, e talvez em algum tempo passado isso tenha tido um pouco mais de relevância em outras sociedades, em outras culturas, em outros continentes, mas nós sabemos que para nós, e como foi para outros continentes, a vinda de Jesus aqui foi algo realmente que marcou a história da humanidade. Então eu entendo que esse tempo perfeito, ele precisava ser um tempo perfeito para a vida de Jesus, sim, mas um tempo perfeito para algo perfeito, para
o que há de melhor, o que houve de melhor para que Deus pudesse fazer pela vida da humanidade. Talvez algumas pessoas podem pensar que o melhor que poderia acontecer com Deus ou para Deus seria o que está escrito em Apocalipse, quando fala do triunfo de Deus sobre os seus inimigos, sobre a besta, o anticristo. Mas tudo isso tem um propósito. E esse propósito, ele alcançou o ponto máximo, não na conclusão dele, mas em Jesus. Porque a história bíblica, ela tem um propósito de mostrar o plano da salvação de Deus para o homem. E Apocalipse também, o triunfo de Deus sobre os seus adversários em Apocalipse, também está envolvido com a nossa salvação. Também está envolvido com o plano da nossa salvação, com o fato de que um dia estaremos com Ele na eternidade. E nesse tempo em que Cristo sobressair sobre o seu inimigo, vencer seu inimigo de maneira eterna, nós sabemos que é o tempo onde começará uma nova fase da humanidade, onde nós certamente estaremos entrando num novo tempo, onde estaremos nos aproximando mais dessa vida eterna com Deus, mas tudo isso só é possível porque Cristo veio e derramou o seu sangue, entregou o seu corpo por amor de mim e de você. Nós precisamos entender a maravilha que é isso, porque no tempo perfeito de Deus, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus fez algo, e o que Deus fez foi enviar seu Filho para que morresse por nós. O topo da história da humanidade é quando Jesus veio ao mundo. O topo da história da humanidade foi quando Deus ele se esvaziou de si mesmo e veio até nós. Quando Ele fez a obra perfeita para que nós pudéssemos, a partir de então, termos o reconhecimento como seus filhos. Vivemos de maneira adequada agora. Vivemos como seus filhos. E sermos recebidos na eternidade um dia como seus filhos, sim, mas nós já somos reconhecidos. Nós recebemos o Espírito de adoção, conforme o texto diz. E observe que, ao olhar para isso, eu fui refletindo como que pode Deus entender que o tempo perfeito para fazer algo que era importante, o mais importante, no plano da salvação. Observe que isso é tão importante que a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. A morte de Cristo por mim e por você, ela foi planejada antes da fundação do mundo. Já estava na história, já estava previsto pela Trindade a morte de Cristo por nossas vidas. Tamanha a relevância e a importância disso. Se isso não tivesse acontecido, nós não teríamos esperança. Nós não teríamos a esperança de um dia vermos se cumprir o que está em Apocalipse. Porque seria em vão a nossa jornada. O apóstolo Paulo mesmo disse, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então veja bem, a vida de Jesus, a sua morte, ressurreição e ascensão fazem parte desse plano perfeito de Deus, e é o ponto máximo dessa história. E qual é o ponto máximo da minha e da sua história? Qual é o seu topo? Eu refletindo sobre isso, eu entendi que para que eu pudesse viver o meu topo, alcançar o meu topo, eu deveria imitar o meu Senhor, deveria imitar a Jesus. E ao imitar a Jesus, eu deveria fazer aquilo que Paulo disse aos Filipenses, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Paulo está dizendo que no ponto máximo da história, Deus se esvaziou de si mesmo. O ponto máximo, o topo da história de Deus com o homem, foi quando ele se esvaziou. Então o topo, o que o Espírito Santo ministra ao meu coração, eu espero que ministre ao seu coração, é que o topo da nossa existência também será quando nós entendermos e conseguirmos buscar isso de maneira real, intensa e verdadeira. Eu digo intensa, talvez de uma forma que ainda não vivemos. O autor aos Hebreus diz o seguinte, que na luta contra o pecado, vocês ainda não chegaram a sangrar. Ou seja, ele está dizendo que as pessoas estavam lutando contra o pecado, mas não a ponto de sangrar. Ele está dizendo, talvez não seja literal isso, sangrar mesmo, porque Jesus já derramou o sangue que precisava ser derramado. Mas ele estava falando de uma intensidade de luta contra o pecado, e o pecado não é os nossos atos pecaminosos. O pecado é a nossa natureza pecaminosa.
Nós ainda não lutamos de maneira intensa quanto devíamos contra a nossa própria natureza, para nos esvaziarmos de nós mesmos e nos entregarmos a Deus e vivermos conforme o Senhor espera que vivamos. Não há momento algum na história da humanidade, da minha vida, da sua vida, que você vai estar tão alto quando você e eu nos esvaziarmos de nós mesmos. Quando nós vencemos o nosso pior inimigo, a nossa natureza humana. Quando nós vencemos a nós mesmos, quando nós entendemos que temos que abrir mão de muitas coisas, esse abrir mão de muitas coisas, são muitas coisas mesmo, e nós só vamos conseguir abrir mão dessas coisas quando a nossa natureza humana estiver subjugada pelo Espírito que habita em nós agora por causa do sacrifício de Jesus. Nós recebemos um Espírito de adoção, esse Espírito que testifica em nós agora que somos filhos. E então nós vivemos agora dessa forma, mas nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Talvez você possa não concluir essa reflexão como eu concluí. Talvez você possa ter entendido de outra forma, chegar numa outra definição do que é o topo da sua vida. Mas não há nada que eu possa conquistar nessa terra que vai trazer tanta satisfação ao meu espírito quanto eu vencer a minha própria natureza. Quando eu conseguir me esvaziar de mim mesmo. Eu costumo dizer o seguinte, que eu não me sinto feliz quando o Ronilson é percebido pelas pessoas que estão ao meu redor. Mas o que me dá satisfação é quando Cristo é percebido em mim. Porque quando Cristo é percebido é sinal que eu estou crucificado com Ele, agora não sou mais eu que vivo, é Ele que vive em mim. Então quem tem que ser percebido em mim é Cristo. Então quando Cristo é percebido em mim é porque realmente a minha natureza humana está sendo subjugada pelo Espírito, ela está sendo crucificada. E aí sim eu estou mais próximo de Deus, eu estou mais próximo dos planos de Deus, estou mais próximo daquilo que Deus espera de mim, espera para mim, tem para mim, apesar de mim, apesar de todas as minhas falhas, apesar de todas as minhas fraquezas. Mas esse é o caminho que Deus espera que eu e você sigamos. O caminho onde possamos negar a nós mesmos. E certamente não haverá lugar melhor para estarmos senão na presença de Deus. E para estarmos na presença de Deus, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Esvaziar de mim mesmo é abrir mão de tudo aquilo que não agrada a Deus. Não agrada a Deus e não produz benefício algum para mim. Porque não há bondade em mim, não há nada de bom em mim, se não passar pelo processo de regeneração. E aceitar passar pelo processo de regeneração significa reconhecer que você precisa ser mudado e precisa ser transformado. E é isso que eu consigo entender. Então, na música, a pessoa questiona, ele fala sobre alguns topos que algumas pessoas vão buscando. Semelhante à palestra do Clóvis de Barros Filho. Mas o refrão diz, qual é o seu topo? Qual é o seu topo? O meu topo é me negar a mim mesmo. O meu topo é conseguir vencer a minha natureza. O meu topo é conseguir estar mais perto de Deus, me esvaziando de mim mesmo. Porque a Bíblia diz que Jesus esvaziou de si mesmo, foi obediente até a morte de cruz, e por causa disso, Deus deu a ele o nome que está acima de todo nome. Jesus, para receber o nome que está acima de todo nome, ele se esvaziou de si mesmo, serviu, ele se esvaziou de toda a sua glória, toda a sua honra, assumiu a forma de servo. Ele teve que negar a si mesmo. E eu e você temos que ter esse mesmo sentimento. Não somente esse mesmo sentimento, mas essa mesma prática. Quando o apóstolo Paulo fala de sentimento, ele está falando de algo que começa como um sentimento, mas ele termina com obras. Termina com reações, com ações, com atitudes, com pensamentos, com emoções, guiados pelo Espírito Santo. Onde Cristo será percebido em nós. Quando Cristo ser percebido em mim, quando Cristo for percebido em mim, certamente eu estarei no meu topo. Quando Cristo for percebido em mim, e como João Batista disse, que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça em percepção na minha vida, que ele cresça em honra através da minha vida e que eu diminua, que as pessoas me percebam menos, que as pessoas se apeguem menos àquilo que eu sou, que não é bom, que as pessoas não se frustrem com aquilo que eu sou, que não é bom, mas que eles se glorifiquem, que se apeguem a Deus, que eles creiam em Deus, porque aquilo que Cristo está manifestando em mim, por causa da presença dele em mim, e que isso seja importante para mim, que isso seja importante para você. Talvez você não chegue a essa conclusão, mas o desejo que eu tenho, que sei que o Espírito Santo também quer, que você também chegue nessa conclusão. Eu gostaria de fazer uma oração para que isso se torne verdade, a cada dia mais e mais na minha vida, também na sua.
que essa reflexão sobre o que é realmente importante, o que é o topo, possa queimar e arder no nosso coração a cada dia, e que nós possamos entender que não há lugar nenhum melhor e nem maior, não há topo na nossa existência, senão quando as pessoas olhar para nós e perceber Jesus, o Cristo das Escrituras, o Cristo que se esvaziou, o Cristo que amou o mundo de tal maneira, que se entregou por nós, o Deus que deixou a sua glória, se tornou homem e pagou o preço pelos meus e seus pecados. Amém? Gostaria de fazer uma oração. Pai querido, em nome de Jesus, que a nossa consciência, o nosso espírito seja submissa à Tua palavra, seja submissa ao Senhor, e que possamos entender, Pai, o que realmente é importante em nossa vida. Que possamos entender, ó Pai, que fomos criados para louvor, honra e glória do Senhor. Fomos criados para a sua glória, e o jeito e a forma de glorificarmos ao Senhor é fazendo que o Senhor seja percebido, é dando sinais da existência do seu reino, dando sinais da existência do Senhor e do seu amor, da sua graça, e que assim, Pai, possamos entender que não há lugar nenhum, que não há conquista alguma, que não há nada, bem algum que possamos conquistar, que vai nos fazer pleno, se não estarmos com o Senhor, estarmos debaixo da sua guia, debaixo da sua direção, do seu cuidado, e submissos à Tua palavra, submissos ao Senhor, e assim, Pai, entenderemos que estamos no melhor lugar, estaremos no ponto mais alto da nossa existência, porque alcançamos o propósito do Senhor, alcançamos aquilo que o Senhor espera de nós, que possamos dar bom testemunho do nosso Pai, do nosso Deus e Senhor. Que a graça do Senhor nos alcance. Sabemos que somos totalmente dependentes do Senhor para isso, e que sem Ti nada podemos fazer, e que o Senhor seja a nossa força, nosso guia, nosso Redentor e nosso sustentador, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, que Cristo seja percebido em você, que você entenda que o topo, o lugar mais alto que você pode chegar, é quando você se diminuir. Quanto mais baixo você estiver, na manifestação da sua natureza humana, mais alto em espírito você vai estar, mais próximo do Senhor, mais próximo do propósito do Senhor para a sua vida e para a minha vida. E assim estaremos no topo, estaremos felizes e plenos, independente das circunstâncias, porque dentro de nós habita o nosso Deus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.